Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Talk to Us. Eu sou Cleidson Lucena, médico, otorrinolaringologista e cirurgião de cabeça e pescoço. Olá a todos, eu sou a doutora Lívia Noleto, médico, otorrinolaringologista, especialista em tontura e zumbido. Sejam todos bem-vindos. Em homenagem à campanha Novembro Laranja, hoje abordaremos o tema zumbido, que a gente sabe que o zumbido tem uma importância mundial, não apenas no Brasil, representa a terceira queixa mais frequente do ser humano, e no Brasil, 15% da população, ou seja, 28 milhões de pessoas acometidas por esse sintoma. Então, para conversarmos sobre esse tema, convidei 3 colegas que a gente tem bastante proximidade e admira muito o trabalho de ambas. Com o tema Meu Zumbido pode ser um problema na ATM? Para isso, convidamos a doutora Silvia Murta, que é dentista, especialista em dor orofacial, Renata Fernandes, que também é dentista e especialista em dor orofacial, e Marina Oiticica, que é fisioterapeuta e especialista em DTM. Sejam bem-vindas. Vamos dar as primeiras palavras. Silvia, se apresente. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer o convite, estar aqui. É uma honra falar de um assunto que a gente gosta tanto e trabalha todos os dias com esse tema. Eu sou Silvia Murta, sou dentista, especialista em DTM dor orofacial e venho trabalhando aqui crescentemente com o tema zumbido. São casos diariamente que a gente atende de zumbido. Perfeito, Silvia. Você podia falar um pouquinho sobre a sua formação acadêmica? Eu sou formada pela FOP há 17 anos e especialista em DTM dor orofacial há 8 anos, que trabalho com os casos de DTM dor orofacial e de 4 anos para cá a gente intensifica o conhecimento do zumbido, fazendo alguns cursos e trabalhando aí com esses pacientes. E você, Renata, podia um pouquinho dar as suas boas-vindas e falar um pouco sobre a sua formação acadêmica para nós? Boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos ao nosso novo podcast. E, assim, também sou dentista, formada aqui pela Universidade Federal de Pernambuco, mas em seguida fui para a Universidade de São Paulo, né, a USP, onde eu tive o prazer de começar nessa área há 30 anos atrás, então já faz bastante tempo. O primeiro trabalho que eu fiz mostrando a relação entre sintomas otológicos, dentre eles o zumbido e a DTM, foi no final do século passado, né? Foi publicado em 1998, quer dizer, já tem 20 e tantos anos, né? Que a gente vê essa relação muito forte entre sintomas otológicos, especificamente, que é o motivo de hoje, o zumbido, com as disfunções temporomandibulares, que são um dos tipos de dor orofacial que a gente tanto estuda. E você, Marina, dê suas boas-vindas aí, fala um pouquinho da sua formação acadêmica para nós. Boa noite a todos, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu sou formada há 17 anos em fisioterapia pela FII, e há 5 anos que eu trabalho exclusivamente com as disfunções de cabeça e pescoço. Então, com DTM, zumbido, tontura, cefaleias. Eu sou pós-graduada em DTM, dor orofacial e traumas de face. Fui da primeira turma de Recife, aqui da pós-graduação. E trabalho com essa parte exclusivamente hoje em dia. Meninas, querem saber que é um prazer estar com vocês. São pessoas que realmente encaminham meus pacientes. E aí eu gostaria de saber o que fez cada uma fazer, o que te fez fazer odontologia e se especializar nessa área e o que te fez fazer também fisioterapia. Me fala, começa assim, pode falar por você. Então, a área da dor orofacial, da DTM, é uma área muito carente dentro da odontologia, né? Sempre percebi a carência dos pacientes que procuravam meu pai, que era bucomaxilofacial na época, e a busca era constante desses pacientes. E o que a gente via era muita cirurgia, né? Eram pacientes que eram pouco tratamento conservador e que hoje a gente realmente trabalha com o tratamento conservador desses pacientes. Então, o que me motivou a buscar essa especialidade era a carência, né? Como que o paciente ele vem peregrinando por muitos profissionais até chegar até nós. E
é uma área realmente apaixonante. É uma área que você, quando consegue ajudar esses pacientes, realmente faz todo o diferencial. E você, Renata? A dor orofacial já está presente na minha vida faz muito tempo, né? E quando eu fui para a USP, eu me apaixonei pela clínica, né, do ambulatório, que lá é um dos primeiros ambulatórios do Brasil, né? Já existia essa disciplina na graduação, que hoje, infelizmente, no Brasil tem muitas faculdades que ainda não têm a disciplina na graduação, é tudo a nível de pós-graduação, isso dificulta também a formação. Então, é uma coisa que eu chamo muita atenção. Nem todo dentista sabe trabalhar com disfunção temporomandibular. E muitas vezes, quando vocês da otorrino encaminham o paciente para a gente, o paciente, eu já tenho um dentista e procura o próprio dentista. E lá na USP eu observava que existia uma interação muito grande de diversos profissionais, porque lá nós tínhamos um link direto com a otorrino, com a neurologia, com a reumatologia, que é uma coisa que a gente ainda tem uma certa dificuldade aqui em Recife, né? Tem pessoas que não conseguem fazer essa inter-relação. E quando a gente se apaixona por uma área, quando a gente ama uma área, a gente quer transferir esse conhecimento para toda a população, não só de pacientes, como também de profissionais, porque também carece conhecimento dos profissionais. E você, Magda, me conta. Na fisioterapia, na graduação, não se vê a parte de cabeça. Então, a articulação temporomandibular, ela realmente é esquecida na graduação. E aí você tem que buscar por fora, pós-graduação, como o Renato acabou de falar. E eu fui oficial do Exército e trabalhei com o bucomaxilo. E eles me mandavam muitos pacientes com DTM. E eu sentia a necessidade de procurar mais estudo porque eu não conseguia resolver o problema, já que na graduação não foi visto. E aí eu entrei nessa área de cabeça e me apaixonei pela área. Eu vi que os pacientes precisam realmente de um cuidado, de uma atenção, de um profissional que entenda o que eles estão sentindo para que realmente resolva a situação deles. E isso aí me encantou. Legal. E para quem não sabe, o que é zumbido é uma percepção auditiva na ausência de uma fonte sonora. E isso pode ser percebido de diversas formas. Então, tem pacientes que vão falar como chiado, outras pessoas vão falar como apito, barulhos de mosquito. Então, assim, é qualquer percepção auditiva onde não tem nenhuma fonte sonora ao lado. Então, isso pode ser no ouvido, na cabeça, em qualquer outro lugar. Perfeito. Entramos agora nesse segundo bloco. Vamos entrar diretamente sobre como problemas na articulação pode estar relacionado ao zumbido. Essa pergunta é direcionada para vocês três, tá certo? Vamos começar por Silvia. Então, o que a gente vê, boa parte dos zumbidos, a gente classifica como somatosensorial, né? Dentre esses zumbidos, a gente percebe que qualquer alteração crânio-cervical, eles podem estar relacionados a essa categoria do zumbido. Então, o que é que a gente percebe? Os pacientes com disfunções temporomandibulares, dentre elas, principalmente as musculares, é que estão realmente mais relacionadas com esse tipo de zumbido somatosensorial. Então, quando a gente trabalha e trata essas disfunções temporomandibulares de origem muscular, a gente consegue obter uma resposta positiva para esses pacientes, melhorando a frequência, a intensidade desse zumbido. Perfeito. Renata, quer fazer algum acréscimo? Sim. Quando você fez a pergunta, você perguntou da relação da articulação temporomandibular e o zumbido. E o que a gente observa é que quando o paciente tem alguma patologia na articulação temporomandibular, a musculatura também está envolvida. Então, na verdade, não é a articulação diretamente que está relacionada ao zumbido, e sim as disfunções ou as alterações musculares que estão relacionadas mais ao zumbido. Até porque, embriologicamente, eles têm a mesma origem e a inervação também. Exatamente. Não tem origem só embriológica, mas tem a proximidade das duas estruturas, então isso faz com que o paciente tenha muita relação entre patologias. Né? O sistema como um todo, né? Algum acréscimo, Marina? Não, é a via neural também que está inervando as duas regiões e que elas acabam se cruzando no cérebro e isso faz a alteração. E uma curiosidade é que normalmente o lado que a pessoa sente o zumbido é o lado da disfunção. Eu ia perguntar realmente isso. Tem algum sinal que vocês ligam um alerta, né, falando a favor de uma relação entre ser um zumbido e a disfunção da TEM, ser um zumbido somatosensorial? Quando a gente vai para a avaliação clínica desse paciente, antes de mais nada é importante a anamnese, a gente buscar que o paciente se conheça, se perceba,
né? Avalie se ele está fazendo um apertamento, se o bruxismo é de vigília durante o dia, se esse bruxismo é à noite, durante o sono, se ele percebe que acorda dolorido, com face dolorida. Então, assim, essa percepção do paciente, ela é muito importante. E, a partir disso, no segundo momento, é necessário a avaliação clínica do paciente, a palpação. Então, nessa palpação, nesse exame clínico do paciente, é que a gente vai perceber se o paciente muitas vezes acontece exatamente isso, né? Um dos lados, a gente percebe mais evidência de pontos de gatilho, né? Ou pontos de gatilho em masseter, em temporal, enfim, o lado com mais, como posso dizer? Acometido. Mais acometido, ele realmente, normalmente, tem mais evidências clínicas, né, de DTMs musculares ou alguma outra alteração que a gente considere. A gente costuma, só vou fazer uma dentro, a gente costuma dividir os zumbidos em algumas classificações, e aí só para explicar para quem não sabe que é o zumbido somatosensorial, então é um zumbido que tem influência dessa musculatura, né? Então, alguns autores falam que até 90% dos zumbidos sofrem algumas influências. Então, a gente sabe que para ter zumbido, necessariamente precisa ter uma perda auditiva, nem que ela seja subdiagnosticada, nem que a audiometria seja normal. Algo na via auditiva ali está alterado. E aí se acredita que essas alterações musculares, nervosas, elas entram na via auditiva. Então, a gente pensa como se fossem as linhas do metrô, que tem vários caminhos. E aí a via muscular, que aí tem relação muito com essa parte da TM, ela entra na via auditiva estimulando esse zumbido, só para poder o pessoal entender. E uma coisa interessante também é que o paciente, muitas vezes, ele relata assim, olha, quando eu mexo a cabeça, eu pioro o meu zumbido, ou eu melhoro o meu zumbido. Quando eu fico em determinada posição, eu melhoro o meu zumbido, ou pioro o meu zumbido. Então, tem muita relação com a função e com a movimentação de cabeça. Então, a função, que função seriam essas? Mastigação, fala, então o movimento da boca, né, que vai movimentar toda essa musculatura mastigatória, pode ser um caminho. O paciente, às vezes, ele aponta a relação que existe também. Não é só o que a gente observa. E o que a gente tem que fazer, o mais importante, é que a gente tem que provocar, tem que tocar naquele zumbido, modular ele, ou para mais ou para menos, durante o exame. Porque se a gente não modula ele, a gente não pode saber exatamente aonde que a gente vai atuar, em que ponto que a gente vai trabalhar nesse paciente. Apesar de, assim, para a gente dar diagnósticos, o zumbido somatosensorial não precisa ter a modulação, Isso. não necessariamente, mas a modulação é muito importante. Então, modular é ele mudar de tom, ficar mais alto, mais baixo, melhorar ou piorar de alguma forma. Complementar. Então, é mais ou menos isso. Então, pelo menos para mim, para o otorrino, quando eu atendo um paciente com zumbido somatosensorial, o que me chama a atenção é que, geralmente, ele é unilateral, ele vai piorar, né, geralmente com a dor, o paciente se queixa de uma disfunção de ATM daquele lado. Então, vários fatores acabam levando a gente para pensar nisso. Então, o paciente reclama, eu tenho dor desse lado, eu mastigo mais desse lado, ele modula. Então, são coisas que ligam ao sinal de alerta para a gente pensar aí no zumbido somatosensorial e encaminhar para vocês. Vamos entrar agora no bloco odontologia. Então, essa série é direcionada a Silvia e a Renata, tá bom? Vamos para a primeira pergunta dessa parte. Quais são os tratamentos odontológicos, e isso inclui a dor orofacial, que podem ajudar a aliviar o zumbido associado a disfunções da ATM? Então, hoje, a gente já sabe que a maioria dos pacientes com zumbido, eles são acometidos pela DTM muscular, como a gente já falou. Então, a gente vai voltar o tratamento para essas disfunções musculares, né? Normalmente, a gente vai fazer desativação desses pontos de gatilho, né? A gente vai fazer bloqueios musculares, agulhamento, laser terapia, uso de placa, algumas vezes, orientação cognitiva comportamental. A gente não faz terapia comportamental, mas a gente orienta o nosso paciente em relação ao bruxismo, de vigília, principalmente, né? Quando o paciente faz o bruxismo durante o dia. Então, hoje a gente tem um arsenal terapêutico voltado para esses pacientes com o zumbido somatosensorial. A gente realmente pode ajudá-los. Renata, você acha que a placa é para todos os pacientes? Não. Ou não? A placa tem uma indicação específica. Tá? Então, existe a placa interoclusal ou dispositivo interoclusal, hoje a gente tem uma tendência de chamar mais de dispositivo do que placa, pelo próprio menosprezo que as pessoas fazem, a plaquinha.
e muita gente faz placa por aí, faz dispositivos intraoculares que não são indicados. Então, não é só placa. A placa ela é indicada para determinados casos. Tipo, por exemplo, paciente que tem a disfunção temporomandibular aliada a um bruxismo noturno, ao bruxismo do sono. Não seria nem noturno mesmo, é o bruxismo do sono, quando o paciente está dormindo. Quando o paciente tem um trauma agudo e que precisa diminuir a carga articular, a gente também usa a placa. Então, na verdade, a placa não é para todos os casos. A maioria dos casos musculares, muitos dos pacientes, tem como causa dessa disfunção muscular, por exemplo, o bruxismo de vigília, que é o ato de encostar os dentes, ou não precisa nem encostar os dentes, mas de contrair a musculatura mastigatória. Ou algum hábito compensatório, né, de alguma postura que o paciente faça, que ele termina fazendo contração muscular. Então, explica só um pouquinho o que é o bruxismo, para o pessoal entender o que é. O bruxismo, ele é considerado hoje como um distúrbio, né, associado a movimentos mandibulares, a movimentos musculares. E esses distúrbios, eles podem ocorrer tanto durante o sono quanto durante o dia, só que são patologias diferentes. Por que são patologias diferentes? O bruxismo que ocorre durante o sono, ele é considerado uma parassonia, quer dizer, é uma alteração do sono, é um movimento paradoxal do sono. E muitas vezes esse bruxismo que ocorre durante o sono, ele é um salvador da pátria, vamos dizer assim, porque ele vem muito associado à apneia. Então, o paciente faz uma parada respiratória e para ele voltar a respirar, normalmente vem o ato do bruxismo, o apertamento dos dentes, ou o rangimento dos dentes. Já o bruxismo que vem de vigília, que ocorre durante no momento que você está acordado, ele, na verdade, eles são hábitos parafuncionais. O paciente, ele pode até estar fazendo sem ter consciência de que está fazendo, mas você consegue controlar ele através de, muitas vezes, de orientações, quando a gente orienta o paciente que aquilo está errado. Porque muitas pacientes chegam, mas não é para ficar encostando os dentes o tempo inteiro, porque existe uma mentalidade embutida na população de muitas pessoas que é para ficar encostando os dentes. E, na verdade, isso é um distúrbio parafuncional. Isso é um distúrbio parafuncional. Entendi. Então, isso faz com que o paciente ele desenvolva uma contratura muscular, desenvolva uma atividade muscular anormal, quer dizer, passa da normalidade, e esse hábito, essa atividade muscular excessiva pode gerar várias coisas. Uma principal dessa atividade muscular é você diminuir a drenagem linfática, diminuir o aporte sanguíneo e, consequentemente, todo o lixo que é produzido na atividade muscular, porque para trabalhar se produz lixo, né? Todo trabalho gera lixo, a atividade muscular também gera esse lixo, que são substâncias que são algogênicas. E por que essas substâncias são algogênicas? Para dizer para o nosso organismo que tem alguma coisa errada, que a única forma que o nosso cérebro tem de entender que tem alguma coisa errada é estimulando esse mecanismo, essa via de dor. Perfeito. E para encerrar esse módulo da odontologia, na experiência de vocês, como a correção da mordida pode influenciar o tratamento do zumbido? Hoje a gente já sabe, né, que a oclusão ela não tem interferência direta nessas disfunções musculares, né? Então, a DTM muscular ela é multifatorial. Então, o aparelho ortodôntico, as correções de mordidas, elas não são indicadas para tratamento de zumbido, visando melhorar zumbido. Eu particularmente nem gosto muito quando o paciente está tratando, porque eu acho que ele até piora o zumbido ou desencadeia. Pelo menos como a gente está com muitos pacientes usando Invisalign, então acho que aumentou muito a incidência, principalmente de zumbido somatosensorial pelo apertamento, pelo tratamento de oclusão. Então, não sei vocês, mas eu vejo muito no consultório. Sim, inclusive com essa moda dos alinhadores, né, do Invisalign, porque na verdade o Invisalign é um plástico gostoso de morder. Os pacientes adquirem bruxismo por ele, né? Eles podem até desenvolver um bruxismo secundário ao aparelho. Perfeito. Porque ele vai começar a mastigar. É a mesma coisa quando o pessoal está assim, eu uso uma placa, eu uso um dispositivo oclusal. Quando você vai ver o dispositivo oclusal, é de silicone.
E aí o paciente E é uma borracha, é um chiclete É. na boca do paciente, né? Perfeito. É importante frisarmos isso para os nossos ouvintes, que o tratamento ortodôntico, na sua grande maioria das vezes, não é indicado para tratamento de zumbido secundário Nem de DTM. a problemas na articulação da ADM, tá certo? Na articulação temporomandibular. Ok? Vamos agora para o modo da fisioterapia. Marina está ali tristinha. Vamos agora jogar um monte de pergunta para ela. Pode começar, Então, Lígia. vamos lá. Como é que você acha que a fisioterapia pode ajudar? Por que você acha que é importante a fisioterapia e associada no tratamento do zumbido? Porque a fisioterapia, ela é reabilitadora exatamente da parte muscular e articular. Então, a gente tem um arsenal de técnicas que a gente pode usar para tratar essa parte muscular e articular do paciente. Então, como a gente sabe que o zumbido ele pode ser somatosensorial, a fisioterapia vai entrar justamente nesse tipo de zumbido, tratando a parte somatosensorial. E é comum o paciente, às vezes, reclamar de uma piora para depois melhorar ou não? Sim, isso pode acontecer. Como a gente está mexendo com a via, ela pode ficar mais excitada, ser mais trabalhada e, como eu falei lá no começo, ela se cruza com a via auditiva. E esse estímulo, esse novo mecanismo lá da via, ela pode fazer com que tenha mais influência na via auditiva e esse zumbido aumente. Mas a tendência disso é diminuir. É importante, porque muitas vezes eu encaminho pro dentista, pro fisioterapeuta, e o paciente fala, eu parei porque o zumbido piorou. Então, é importante saber que pode sim ter uma piora para depois melhorar. Isso. A melhora vai vir. Tem que continuar com o tratamento. Perfeito. E quais são as principais técnicas de fisioterapia, Marina, que você utiliza para tratar os pacientes com DTM e zumbido? É preciso fazer uma avaliação para, de fato, saber o que é que está causando aquele sintoma. Mas, diante dos nossos arsenais, a gente tem a terapia manual, a gente tem a estimulação auricular vagal, que a gente trabalha bastante hoje em dia com os pacientes ansiosos, depressivos, a gente tem uma boa resposta. Agulhamento seco, a gente trabalha bastante liberação, tanto extraoral quanto intraoral. O TENS também é utilizado, em algumas ocasiões a gente utiliza a TENS. Laser terapia, que é ótimo também para o tratamento. Então, a gente tem um arsenal que precisa ser feita a avaliação para saber o que é que o paciente tem, o que é que ele está apresentando, onde está realmente alterado, para a gente poder trabalhar em cima disso. É interessante a estimulação vagal, porque o paciente, durante a sessão, você faz a estimulação e ele vai associar o zumbido com conforto, né? Então, Sim. ele vai tirar aquelas conexões de que o zumbido é uma coisa ruim. Fala um pouquinho, só para as pessoas entenderem que como é agulhamento seco, porque às vezes as pessoas acham que está fazendo acupuntura, que não tem nada a ver. Não, a agulha é realmente a agulha de acupuntura, mas só isso. A acupuntura tem todo um trabalho por trás de energia. Uma outra medicina. É uma outra medicina que o agulhamento não faz. O agulhamento é um estímulo mecânico naquele ponto gatilho e ele vai relaxar. E com isso a pessoa vai ter o conforto novamente daquela musculatura. Ele vai tirar o nódulo da dor. Isso, né? ele vai tirar aquele nódulo, ele vai fazer ele relaxar. Certo. Você passa algum exercício, uma orientação para os pacientes fazerem em casa? Bastante. E isso é a coisa principal de um tratamento do paciente com zumbido e DTM. Se ele não aderir a esse tratamento em casa, aí ele fazer esses exercícios, a gente não vai ter uma boa resposta. Então, eu ensino técnicas de relaxamento muscular, principalmente de temporal, de macete, de pteroideu. Ensino, depende do que ele tenha, se ele tem alguma coisa na cervical, porque a gente não pode esquecer da cervical. A cervical, ela está intimamente relacionada à ATM. Então, se a gente não olhar a cervical desse paciente, ele pode vir a não melhorar, ter uma melhora momentânea e depois voltar a todos os sintomas. É importante você falar isso, porque não é só cervical também, né? Tem várias musculaturas, a gente vê a relação com uma musculatura ocular. Sim, sim. Pessoas, movimentos abdominais, quantas a gente vê, até o abdômen interferir aqui na cervical, no zumbido, então tá tudo interligado. Isso. A fisioterapia essencial. Quando o paciente chega, a gente tem que fazer uma avaliação por completo. Então, é preciso ter todo esse olhar. E é exatamente sobre esse olhar que vem a última pergunta desse modo da fisioterapia, Marina. Como é que a postura corporal pode influenciar nos distúrbios da ATM no zumbido e como a fisioterapia aborda essa questão? Então, a postura, ela vai sobrecarregar
uma musculatura mais do que a outra. Então, é preciso, na hora que o paciente já entre no consultório, o fisioterapeuta já tem esse olhar de verificar como está a posição de cabeça, se ele tem alguma escoliose. Claro que não são coisas sutis. Não, tem que ser realmente uma coisa que você perceba que está sobrecarregando as outras estruturas, para que a gente possa corrigir. No meu caso, eu tenho formação de RPG Suchá, então eu já trabalho na minha sessão. Se eu percebo que tem algum problema postural, ali eu já começo a trabalhar com RPG. Perfeito. Vamos agora para a última sessão do nosso podcast de hoje. E essa última parte do podcast, eu vou ser o único entrevistador e vou perguntar para vocês 4. A parte médica, a parte da fisioterapia, a parte da odontologia, tá bom? A gente sabe que o tratamento do zumbido é um tratamento individualizado e multidisciplinar, certo? Qual a importância para vocês? Vamos começar por Silvia, tá? A importância da abordagem multidisciplinar envolvendo médico, dentista e fisioterapeuta no tratamento desses pacientes com zumbido e problema na articulação temporomandibular. Então, muitas vezes a gente percebe que o paciente vem direto para o meu consultório. Né? Então, o paciente com zumbido, a queixa, eu sempre digo, não, primeira coisa é passar pelo otoneurologista, porque realmente é fundamental esse filtro, né? Porque a gente sabe que o zumbido ele é um sintoma, ele não é a doença. Então, dentre as doenças possíveis, são várias, né? Lesões auditivas, enfim, perdas auditivas, algumas síndromes associadas. Então, a primeira parte é que ele vá no médico, a primeira coisa. Vá no médico, no especialista que trate zumbido realmente, né? Que entenda, porque nem todo otorrino ele vai entender do zumbido, a gente sabe. E a partir daí... o paciente, normalmente, alguns casos é que o paciente vem direto, mas normalmente ele vem referenciado, né? Então, quando ele vem referenciado, é que o otoneuro que está tratando aquele caso, ele já percebe que o paciente tem alguma disfunção relacionada à ATM, né? Alguma DTM associada. Então, a partir disso, entra a intervenção do dentista, que é fundamental, né, nesse processo. E assim como o médico, nem todo dentista, aliás, a maioria não sabe, não conhece zumbido, não estuda zumbido. Então, é fundamental que ele seja direcionado para o especialista no assunto, para o dentista especialista em DTM do orofacial. Então, aí entra a participação importante do dentista. Eu sou do princípio que todo mundo é culpado até que se prove o contrário. Então, como a gente sabe que zumbido é um sintoma, então tudo pode causar. Então, muitas vezes a gente não tem uma causa só para o zumbido. Então, às vezes eu recebo um paciente igual, vocês encaminham um paciente que passou pelo dentista e veio para mim. E o paciente não está melhorando. Por quê? Muitas vezes o zumbido, ele tem sim o zumbido somatosensorial, mas ele pode ter outra doença do ouvido. Então, quantas vezes a gente... E ao contrário, tem paciente que a gente faz, então, um diagnóstico de uma doença labiríntica, com uma doença de Meniere, mas o paciente se queixa de uma dor de ouvido. Ele tem uma perda auditiva, ele tem uma sensação de flutuação auditiva, ele tem vertigem, mas ele tem dor. E a gente sabe que dor de ouvido não faz parte do quadro de uma doença de Meniere. Então, esse paciente, além de uma doença de Meniere, ele pode estar desenvolvendo um ADTM, um ácido tônico tensor com um outro problema, que a gente sabe que quando o paciente, por exemplo, ele se concentra muito naquele ouvido, ele tende a contrair, forçar aquela musculatura, a gente vê isso na enxaqueca. Então, às vezes a gente não tem um culpado só. Então, quantas vezes a gente vê alterações metabólicas? Eu mesmo, muitas vezes, encaminho para um clínico, para um nutricionista, um paciente que tem outros distúrbios. Então, assim, tem várias causas para o zumbido. Então, é isso que eu falo, todo mundo é culpado. Até que se prova o contrário, a gente tem que tratar tudo. Perfeito. Eu concordo com isso, Lívia. Até porque, assim, em ser um sintoma de diversas doenças, primeiro tem que encontrar as diversas patologias que o paciente tem, as diversas alterações, e tratar todas elas. E hoje tem uma alteração que me chama muita atenção, que é a alteração da tela. Muitas vezes o paciente hoje está tão fissurado, muitas horas em tela, que ele começa a ficar mais ansioso, com alterações posturais, com alterações neurológicas. Então, a gente precisa ter uma avaliação global. E uma coisa que é extremamente importante também nessa nossa área, que faz parte da equipe multidisciplinar, é o psicólogo ou psiquiatra. Sim, é perfeito. Porque a ansiedade está muito associada com esse tipo de paciente. Quer dizer, a disfunção é uma relação muito grande com um paciente com ansiedade. Então,
a doença do século, né? Tanto que é quando a gente fala em tratamento de zumbido, que a gente bota evidência é a terapia, né? Apesar de muitos não quererem, e, por exemplo, quando a gente fala bruxismo, apertamento, no fundo, na verdade, tudo tá ali no emocional, né? A pessoa, muitas vezes, ela se aperta porque nós, como seres racionais, em vez de ir lá, tá com raiva, em vez de ir lá e brigar com alguém, a gente se aperta para se controlar. E isso reflete muito no bruxismo, né? Exatamente. Marina. Eu acho que o zumbido, ele é o transbordamento de um copo que já está cheio. Né? Então, é cheio de quê? De um distúrbio do sono, de uma ansiedade, de um bruxismo, de uma DTM. Tudo isso tem que ser tratado para que esse zumbido, ele realmente ou desapareça ou diminua e a pessoa consiga ter uma vida tranquila. E uma coisa que eu chamo a atenção também dos pacientes, que muitas vezes, eu tenho esse zumbido, mas já me disseram que nada funciona. Eu acho que não, acho que a gente tem que procurar as diversas causas e tratar o que o paciente tem. E não simplesmente ignorá-lo e dizer para ele assim, olha, não tem nada para fazer, acostume-se. Com certeza. Perfeito. E quais são os maiores desafios no tratamento de um paciente com zumbido, tanto do ponto de vista médico, quanto fisioterapeuta, quanto odontológico? Quais são esses maiores desafios do tratamento desse paciente? No meu ponto de vista, é a expectativa do paciente, né? A peregrinação. Muitas vezes é um paciente que vem de muitos profissionais, né? Decepção, porque ele vem de muitos profissionais que realmente desacreditam, né? Desacreditam do tratamento, diz que não tem o que fazer. E aí, quando chega, muitas vezes é o último tiro, sabe, que ele está dando ali. Então, a questão da expectativa do paciente é uma coisa difícil. Mas sabe que expectativa é uma coisa muito importante para se trabalhar, porque muitas vezes a gente quer curar. Mas aí, o que eu falo, por exemplo, curar não é só o zumbido sumir. Então, a gente cura a percepção. Quando ele para de se incomodar, para mim já é uma cura. Então, quantas vezes eu tenho um zumbido aqui e aí ele não me incomoda mais? Então, a gente tem que trabalhar com expectativa. Isso. E eu sempre falo, qualquer melhora é uma melhora. Por mais que não melhore 100%, já é alguma coisa, né? Eu costumo dizer assim, quando eu era criança, me perguntavam se eu tinha zumbido. E eu fazia, não, porque eu não sabia o que era zumbido. E muitas vezes as pessoas começam a se incomodar com o zumbido quando começam a entender o que é zumbido. Perfeito. Que até então, aquele som que ela escutava, que ela percebia, ela não deu importância. É o que a gente tem que fazer. Muitas vezes o barulho do ar-condicionado, ele é inócuo para a gente escuta na hora que a gente entra na sala, mas daqui a pouco você esquece ele. Então, as pessoas se preocupam muito com o zumbido quando elas acham que é uma doença, acham que é alguma coisa grave. E se alguém falar que não tem o que fazer? Então, isso às vezes acontece. O paciente vem com queixa de tontura e na minha anamnese eu pergunto se tem zumbido, o paciente não. E na outra semana ou na outra ele fala, olha, realmente eu tenho, mas não me incomoda. Ou às vezes pode incomodar, que ele começou a prestar atenção. Já para fisioterapia, o que eu acho que é o mais difícil é o paciente fazer em casa o que é passado na sessão. Isso realmente é o mais difícil. Ele joga toda a responsabilidade do tratamento dele para o profissional. Isso. E espera que aconteça um milagre. E aí é o que acontece também com o médico. Ele quer um remédio que funcione e que acabe com o zumbido, que não existe, porque o tratamento depende dele, né? Ele tem que curar. Então, ele tem que querer fazer dieta, ele tem que querer ir no dentista, ele tem que querer ir no nutricionista. Eu não vou ter uma pílula zumbido acabou, zumbido jamais. Então, a gente consegue sim melhorar, a gente consegue até acabar. Mas tem que depender muito dele. Isso, e da percepção. Então, quantas vezes tem paciente que acaba, igual você falando da terapia, tem paciente que acaba tendo uma obsessão por zumbido. Então, o zumbido até melhora, mas ele começa a buscar por zumbido. É o foco que você dá na sua vida. Exato. Então, se a gente sabe que para você ter zumbido tem que ter perda auditiva, então por que nem todo mundo que tem perda auditiva tem zumbido? Porque tem muitas pessoas que não evoluem. Porque realmente o córtex ali não dá importância quando chega ali na região do sistema límbico, fala, o senhor não dê importância, deixa pra lá. Entendeu? Eu queria saber quais mitos sobre zumbido vocês consideram mais prejudiciais e que precisam ser desconstruídos. Silvia. Para mim, o pior é zumbido não tem tratamento. Esse é o pior. Zumbido tem tratamento, e a gente estuda sobre zumbido e a gente tem casos de zumbidos que são de sucesso, né? Muitas vezes uma remissão parcial, mas que o paciente vive bem, outras uma remissão total. Então, a gente sabe que tem tratamento, zumbido tem tratamento. Esse, para mim,
é o pior dos mitos. O que eu concordo isso também. Porque a maioria dos pacientes chegam para isso não tem tratamento. Eu tenho minha audição normal, eu já fiz audiometria, eu já fiz todos os exames, e o médico disse que eu tinha que aprender a conviver com isso. Se acostume, né? Se acostume com isso. E, na verdade, o paciente, quando ele vê essa frase, né, se acostume, ele fica tentando procurar um motivo. E o nosso paciente, como a própria Lívia falou, ele quer um remédio milagroso. E não existe isso. Então, muitas vezes, o paciente desiste do meio do caminho e culpa você. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso paciente, porque muitas vezes ele culpa você porque ele não acredita mais naquele tratamento. Porque ele acha que ele tem que ter um remédio milagroso que vai curar ele. Ele quer em uma sessão ficar bom. E, na verdade, toda disfunção muscular, o próprio paciente com perda auditiva, ele tem que passar por um processo de aprendizagem. O paciente com DTM, por exemplo, da fisioterapia, ele precisa passar por um processo de aprendizagem, de reeducação. Então, esse processo, muitas vezes, o paciente não quer passar. E ele esbarra. E ele faz como se aquele tratamento não fosse bom, que não funcionasse. E, na verdade, a culpa é dele. Porque ele não quer, ele não aceita participar desse processo. Ele não quer participar desse processo. Ele quer um milagre. E o milagre não existe, né? Eu concordo com as meninas. O não ter tratamento é que eu acho que é o pior. É o pior. Além desses, eu acho que são alguns mitos assim que as pessoas colocam, né? Por exemplo, tais alimentos, por exemplo, vou deixar de tomar um café. A gente sabe que tem coisas assim. Eu não proíbo, por exemplo, café, não proíbo total. 2, 3 xícarazinhas pode tomar. Só não tenho o que fazer, vai melhorar com tal remédio. Então, assim, são alguns mitos que eu acho que é importante você tirar, porque são de parte de alimentação, algumas coisas. Na internet a gente tem muito isso, né? Aquelas receitas milagrosas de Instagram, que de compre o e-book e aí você vai melhorar. Então, isso realmente são outros tantos mitos que existem aí. Nesse mundo da gente de redes sociais, né? Hora ou outra aparece à venda esses remédios para todos, que cura o zumbido de todos. Por favor, não acredite nessas falácias, né? O tratamento do zumbido, como a gente conversou essa noite, é individual e multidisciplinar. Tá? Tem evidência científica. O que a gente faz é baseado em evidência científica. É só pensar, né? que o zumbido é como se fosse uma dor. A gente tem que descobrir de onde vem a dor. Então, e muitas vezes o cérebro entende o zumbido, ao invés de entender dor, ele entende o zumbido. Então, tem diversas causas. Tem que saber o que está causando. Não adianta ir lá e tomar um dipirona. Você tem que achar qual é a causa do seu zumbido. Exatamente. E vamos para a última pergunta da noite. Vocês, como participantes da campanha Novembro Laranja, e por sinal estão novamente convidadas a participar esse ano, tá? Em breve mandarei para vocês o convite formal e as camisetas do nosso evento, certo? Queria saber qual a opinião de vocês sobre a importância da campanha Novembro Laranja e se acham que podia ser feito algo para aumentar essa conscientização e o acesso ao diagnóstico e tratamento dos pacientes que têm o zumbido como queixa. É uma campanha, assim, importantíssima, né? Fundamental. A gente sabe que muitos pacientes sofrem de zumbido e não têm acesso ao tratamento, né? E, infelizmente, é uma realidade. Muitas vezes no serviço público a gente não tem, o paciente não tem acesso ao tratamento. Então, assim, o primeiro grande ganho, né? Seria realmente esse acesso, né, dos pacientes a nível SUS, que não tem acesso ao tratamento. E aí eu acho que essas campanhas realmente são fundamentais, porque acabam que você ali dando uma orientação ao paciente, né, quando você faz um evento desse, vocês que fazem esse evento da campanha de Novembro Laranja, realmente é fundamental. Você está ali, muitas vezes o paciente não tem acesso ao serviço, mas uma orientação já vai ajudar aquele paciente. Realmente é muito importante. Esse tipo de campanha é fundamental. Eu acho extremamente importante, principalmente aqui no Brasil, onde o acesso à saúde ele é muito restrito. Eu recebo muito paciente, tanto na Universidade Federal, quanto do curso de especialização em DTM e dor orofacial. A gente tem um ambulatório na Federal e tem o curso de especialização. Pacientes que vêm da emergência da otorrino. Só que a gente tem quantas emergências de otorrino no estado?
poucas. Acho que Uma única. Acho que só do Agamenon, né? Do Hospital Agamenon. Então, eu recebo muito paciente lá do Agamenon, da emergência, porque o paciente está com muita otalgia, está com muito zumbido. Chega lá na emergência, aí os residentes de lá, orientados pelos professores, pelos staffs, eles encaminham para a gente. Inclusive, eles têm já o formuláriozinho para encaminhamento, com todos os endereços, tudo direitinho. Então, eu recebo muito paciente. Mas se você for ver, na população geral, quantos pacientes são beneficiados numa campanha? É muito mais do que os que têm acesso à emergência. Porque nem todos têm acesso à emergência também. Porque não é, eles têm um número limitado de atendimento, eles não conseguem dar conta da demanda. Quantos pacientes demoram muito para chegar no otorrino, demoram muito para chegar na nossa mão? Eu acho que além dos pacientes serem beneficiados, eu acho que os demais profissionais de saúde passam a conhecer o que é zumbido, porque a gente trabalha com muitos profissionais que não têm nem ideia e acham e continuam dizendo que não tem tratamento e... Perfeito, porque a campanha ela não visa apenas os pacientes, mas também divulgar entre todos os profissionais envolvidos, né? Isso. Não apenas os otorrinos, mas várias outras especialidades médicas e as profissões envolvidas com o zumbido. Eu acho importante que a informação é libertadora, né? Então, o paciente, a partir do momento que ele tem acesso à informação, ele até se acalma, sabe quem procurar. Então, muitas vezes ele está sentindo aquilo, ele vai estar sentindo zumbido, não sabe muito a quem procurar, qual profissional, o que ele pode fazer. Então, acho que é importantíssimo. Qualquer tipo de campanha, independente se é aqui o Novembro Laranja, Outubro Rosa, Novembro Azul, é importantíssimo para acesso à população que muitas vezes não consegue o acesso pelo SUS. Perfeito. Lívia, quer dar suas considerações finais? Gostaria de falar que o tratamento do zumbido é multidisciplinar, é importante sempre sim ter uma avaliação do médico, se possível um especialista em zumbido, mas é importante sim a gente ter associado a outros profissionais, como dentista, fisioterapeutas, psiquiatras, psicólogos. Eu gosto que eu acredito que todo zumbido deve ser investigado, a gente deve saber da origem, e zumbido tem tratamento. Não são todos, infelizmente, que a gente consegue curar, mas a grande maioria a gente consegue melhorar. Então, eu acho que a campanha Novembro Laranja vem principalmente para conscientizar a população a procurar um especialista para tratar e a gente poder melhorar esse zumbido. Perfeito. Marina, considerações finais? Queria agradecer vocês pelo convite e parabenizar por essa campanha que vocês fazem, que é essencial para a população. E é isso, obrigada. Renata? Também, como Marina, gostaria de parabenizar vocês por essa iniciativa, né? Porque quanto mais informações as pessoas têm de qualidade, melhor para todo mundo, não só para o paciente, como para os profissionais. E essa informação não vai ficar só com o paciente, ela também vai melhorar os profissionais também. Mais profissionais vão começar a acender a luzinha nele. Pô, será que eu posso estudar isso? Será que eu vou conseguir entender isso? E eles começam a divulgar. Poxa, eu vou conversar com aquele fulano que sabe um pouco mais do que eu. Porque eu acho que a informação tem que ser guardada, tem que ser repassada. Então, agradecer a vocês o convite, né, dizer que é fundamental essa campanha do Novembro Laranja, e estamos mais um ano juntos aqui nessa campanha, e dizer que realmente zumbido tem tratamento, né, que ele deve sempre procurar a investigação desse zumbido, deve procurar profissionais qualificados que entendam do assunto, que estudem o assunto, e que estamos aqui para ajudá-los, né, e ajudar sempre a divulgar um tema tão importante e tão carente ao mesmo tempo. Muito obrigada. Perfeito. E para os nossos ouvintes que quiserem seguir vocês nas redes sociais e até mesmo fazerem perguntas que a gente não fez hoje no nosso podcast, como é que eles podem te achar nas redes sociais? Pode ser através do Instagram, né? Qual o nome? Doutora Silvia Murta, tudo junto. Lá eu sempre procuro colocar alguma informação, né? Tem algumas informações sobre zumbido, alguns temas e demais temas relevantes, importantes da DTM, da dor orofacial.
E estou à disposição de todos vocês para ajudá-los aí. Podem enviar perguntas, será um prazer enorme. Renata. Podem fazer perguntas, me procurar na faculdade. Suas redes sociais. Nas redes sociais. O meu Instagram é Renata Fernandes, tudo junto, DTM e dor, né? Porque não é só DTM que a gente também trata de dor orofacial. E pelo direct vocês podem perguntar, sem problema nenhum. Lá tem acesso ao WhatsApp também do consultório, então se vocês quiserem fazer pergunta também por lá, também sem problema nenhum, que eu respondo. Marina. A minha rede social é Marina Oiticica Físio. E quando entra lá também tem o meu WhatsApp, pode entrar em contato comigo que eu respondo. Eu sou bem acessível, eu respondo tanto no Instagram quanto no WhatsApp. Perfeito. Eu gostaria de agradecer a vocês, meninas. Foi um prazer estar aqui discutindo um tema tão apaixonante. Vocês são excelentes profissionais. Obrigada. Eu também gostaria de agradecer a presença de vocês. Saiba que são pessoas que a gente tem bastante apreço e admira profissionais que vocês são, tá? Boa noite a todos. Chega ao fim a mais um episódio do podcast Talk to Us. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite.